Olá, está começando o Entre Linhas. O assunto de hoje é a acessibilidade, um tema que merece mais atenção da sociedade e políticas públicas adequadas. No Brasil, segundo o censo de 2000, 14,5% da população tem algum tipo de deficiência, ou seja, 24,6 milhões de brasileiros. A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, Retratos da Deficiência, revela que até 2025 essa taxa deve atingir 18% da população. Embora a região Sudeste tenha a menor taxa, 13,1%, no estado do Rio ainda existem muitas barreiras para garantir a essas pessoas o direito de ir e vir. Mas existe uma iniciativa que está quebrando alguns paradigmas e mudando essa realidade. Eu converso agora com o vice-presidente do Instituto Novo Ser, o biólogo Ricardo Souza. Olá, Ricardo, é um prazer recebê-lo na TV Alerj. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Ricardo, você criou esse instituto. Como surgiu essa ideia de criar um instituto? Na verdade, o instituto foi criado por uma fisioterapeuta, a doutora Sheila Matos, e pela Nena Gonzalez, que no caso é minha mãe. Elas fundaram o instituto observando que, apesar da realidade da pessoa com deficiência ser muito difícil, há um caminho a ser trilhado, há possibilidades, entendeu? Elas viram que a realidade pode ser transformada positivamente. Resolveram criar esse instituto em 2001 para compartilhar experiências e fomentar, desenvolver, orientar e buscar a inclusão das pessoas na sociedade. E a sua mãe, ela decidiu criar essa instituição a partir do seu caso, provavelmente, né? Você podia contar um pouco da sua experiência, da sua vivência, como você ficou tetraplégico? Sim, foi a partir do meu caso, porque a minha família, a família de quem sofre acometimento desse, por exemplo, um acidente de carro, que foi o meu caso, ou um mergulho em águas rasas, geralmente não tem informação nenhuma. Tampouco hospitais são preparados para atender esse tipo de pessoa, né, com lesão medular ou que venha a necessitar de cuidados de reabilitação. Então, no início foi muito difícil para mim, para minha família, encontrar informações importantes aqui no Brasil e, né, muitos percalços, aí um pouco descobrindo os caminhos das pedras, foi o que eu falei, né, transformar a realidade realmente pode, assim, ser vista com outros olhos, né? Pode ser transformada. Pode ser transformada, visto com os outros olhos. Não é um bicho de 7 cabeças, não é o fim do mundo. A pessoa não vira doente, mas sim uma pessoa com necessidades especiais, com algumas diferenças e que pode ser enfrentada com a ajuda da sociedade, que é super importante. Então, a partir daí que surgiu a ideia. E o cantor e compositor Marcelo Yuca, ele é conselheiro do Instituto Novo Ser. Como é que se deu essa aproximação entre vocês? Bom, Marcelo, ele, né, já era envolvido antes do acidente dele, que ele teve, com projetos sociais. Tem uma experiência assim muito rica em projetos sociais. Ele, em 2008, através de um amigo em comum, ele chegou até o nosso grupo com várias ideias. Ele sempre dá assim ideias super importantes, que é muito inteligente, muito sensível à causa, né? E ele veio trazendo uma experiência que ele teve, essa experiência que eu falei, e mais uma que ele teve em São Paulo, que se chama Movimento Superação, uma passeata que se faz todo ano no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é o dia 3 de dezembro. Ele viu lá pessoas com situações piores que a dele e felizes, em alto astral. Desde então, ele disse que a visão dele da deficiência mudou. Aí ele falou, a gente tem que trazer isso aqui para o Rio, vamos trazer isso aqui para o Rio de qualquer maneira. E ele trouxe essa ideia para a gente, e a gente, né, junto com o pessoal do Movimento Superação, criou o Superação Rio, que já vai para a 3ª edição, agora em setembro, no dia que a gente faz aqui no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Que é no dia 3 de dezembro. O Dia Nacional no dia 21 de dezembro. 21 de dezembro. Vocês fazem essa passeata. Faz na orla de Copacabana, com um trio elétrico, show artistas, assim, uma celebração da vida, né, e com fundo de reivindicação das questões principais
né, que impedem o ir e vir e usufruto dos serviços, né, O para esse acesso a público. todos os serviços É, que qualquer cidadão tem direito. Né? isso. E ele já então se interessava por esse assunto antes de sofrer o assalto que o deixou na cadeira de rodas, não foi? Sim, não sei em relação ao público deficiente. Ele tinha projetos sociais com presos, com pessoas, né, de comunidades, então ele já tinha uma experiência, né, nessa militância social, né? Então ele só veio a somar e sempre, quando tem as ideias dele, ele, assim, a gente ouve, ele é uma referência pra gente. Você falou em passeata na praia de Copacabana, né? Vocês têm um projeto de praia, né? Praia para Todos. Em que consiste esse projeto? Bom, esse projeto, o objetivo dele é dar acessibilidade, né, condições mínimas para que as pessoas com deficiência, independente da deficiência, tenham acesso à praia. Porque a praia é um ambiente assim, com acessibilidade zero. Todas as praias do Brasil, o deficiente Ninguém vê não um entra na areia, deficiente. não vê deficiente na areia. E quando vê, ele está sendo carregado, está sendo transportado e gera todo aquele constrangimento. Que não é isso É, que vocês querem, exatamente, né? Não é né? isso que o portador de deficiência E quer. não inclui, né? Não inclui. Então, com esse projeto, o deficiente chega na praia, tem uma esteira que ele pode, com a cadeira dele mesmo, né, ao invés de ficar preso olhando só as pessoas entrarem na areia e ficar na calçada, ele vai pela essa esteira. Tem a cadeira anfíbia, que ele pode ir na água sozinho, com a ajuda do apoio. Então a cadeira flutua e tem todo assim, um cabedal de, de, de de serviços, né? São esportes, Recursos, de né? recursos para atender profissionais especializados, atividades esportivas de recreação para crianças e para adultos. E esse projeto realmente foi uma ideia que deu certo e só está trazendo alegria para a gente. Já está funcionando. Já está funcionando. Em que praias no Rio de Janeiro, né, que você diz, funciona? Em que praias? O Praia para Todos a gente começou em janeiro e percorremos algumas praias, levando essa ideia. A gente começou na Barra da Tijuca, fomos para a Zona Sul, depois foi Ipanema, Copacabana e fizemos no Piscinão de Ramos em maio. Nesse período de inverno a gente está de recesso e retornaremos em setembro, agora na fase definitiva. A gente fez a fase itinerante para mostrar, né, o que deve ser feito para a praia ser acessível e como. A gente mostrou, a gente envolveu a prefeitura, os órgãos, mandamos todos os ofícios para as secretarias, dizendo, informando, a gente precisa de vaga reservada, a gente precisa de piso tátil, a gente precisa de sinal sonoro para os deficientes visuais, precisa de rampa de concreto, do não é só calçadão para para areia. cadeirante, né? Não é só para cadeirante. Rampa de concreto entre o calçadão e a areia, que tem aquele desnível, né? Então a gente achou que o saldo foi bem positivo. A mídia apoiou também. E agora a gente vai retornar em setembro, em Copacabana, com o apoio da prefeitura, e também na Barra, com o patrocínio da Michelin. E qual foi o retorno do público-alvo, né, das pessoas que necessitam desses recursos? Houve uma aceitação, uma procura, houve uma desconfiança? Bom, a procura foi tão grande que a gente teve que aumentar a estrutura, que a gente usa tendas e profissionais, e as tendas ficavam super cheias. O legal desse projeto é que, como é um ambiente muito, assim, historicamente esquecido, tinham pessoas que não iam à praia há 20, 30 anos. Tinham senhores lá, cadeirantes, que não tinham entrado na água porque não tinham condições. Ou tinham medo, ou não tinham pessoas para ajudar. Então esse foi o maior ganho do projeto. A alegria das pessoas, a energia que tinha cada dia de projeto. E o público em geral, né? Olhava, ó, que maravilha, que projeto legal. Várias cidades do Brasil inteiro entrando em contato. Poxa, que legal, como é que não é? Só tem no Rio isso, né? Só tem no Rio por enquanto. A gente tá... Você imagina o potencial do Nordeste, do turismo... Litoral brasileiro, né? Milhares de quilômetros de litoral, centenas de praias. Que tem praia o ano inteiro, né? É. E o que uma pessoa
portadora de deficiência precisa fazer para ter acesso a esse projeto, ao direito de usar esses recursos? Tem que se inscrever ou é só chegar na praia e procurar? Só chegar na praia, pode acompanhar pelo site, né, que é praiaparatodos.com.br, ver o calendário do projeto e lá tem a ficha de inscrição que pode ser feita online ou mesmo no dia. E é gratuito, né, com certeza. Não tem cabimento o serviço desse ser cobrado. Claro. Recentemente, uma novela de televisão mostrou abordou essa questão do portador de deficiência, do cadeirante. Você acha que foi abordado de forma adequada? Você acha que, da maneira como foi colocado, serviu para conscientizar pessoas, tanto os portadores de deficiência quanto a população em geral? Na minha opinião, serviu e muito. Você sentiu isso? Sentia. Essa diferença? Reportagens sendo feitas que antes não eram, as pessoas comentando, né? A visão da tetraplegia que às vezes não é colocada, que a pessoa não só tem deficiência no membro inferior, mas no superior também. Então, uma série de cuidados adicionais, recursos, né? Serviços. Foi mostrado o problema claramente de acessibilidade do trânsito, do transporte público. Então, acho que fomentou muito essa discussão. E até questões íntimas, né, foram colocadas. Foi, questão sexual e de namoro, de filho, eu achei que, sem dúvida, fomentou muito essa discussão. E você também é monitor do projeto Motrix, né? É um projeto que permite o acesso de pessoas com deficiência aos computadores, né? Como é que é esse projeto? É um trabalho desenvolvido junto com o Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, não é isso? Como é que uma pessoa tetraplégica pode acessar o computador? Ela, basicamente, com um headset simples. Como? Com fone de ouvido de computador simples. O programa pode ser baixado pela internet gratuitamente. É um programa que não é pesado, qualquer computador funciona. Então, o usuário, que é aquele que tem deficiência motora mais grave, que não consegue usar nem o mouse nem o teclado, pode usar o computador perfeitamente com a voz. Eu trabalho, eu estudo com esse programa. E você instrui outras pessoas, Sim. Ensina outras pessoas a usar esse programa? Sim, então, a gente tem esse projeto de curso tanto para os usuários quanto para profissionais da área de educação especial, para disseminar isso. No Instituto Novo Ciclo? Isso. Muito bacana. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, é muito rápido, fique ligado na TV Alerj.